A Câmara dos Deputados aprovou a urgência no projeto, aquele que trata sobre as bagagens, né? A gente está vivendo um momento de mudanças nas companhias aéreas que tem feito cobranças a partir daqui, né? Começou com uma, depois passou para outra e os deputados aprovaram hoje um pedido de urgência para o projeto que proíbe as companhias aéreas de cobrar uma taxa extra para quem vai levar bagagens de mão em voos nacionais e internacionais. A urgência foi aprovada de forma simbólica. Isso acontece quando tem um acordo com a maioria e não há registro nominal de votos. O projeto do deputado federal da Vitória, do PP do Espírito Santo, vai direto para a votação no plenário da Casa, sem precisar passar pelas comissões, o que acelera a análise. A Câmara pode votar o projeto amanhã e ainda faltaria esse projeto passar pelo Senado. A Câmara dá um recado para as companhias aéreas. Na semana passada, a Gol lançou uma categoria chamada Basic, ou básica, né, que permite aos usuários apenas o transporte de uma bagagem pequena, que caiba embaixo do assento da frente em voos internacionais. A Latam tem proposta similar também em viagens para fora do Brasil. A modalidade não inclui a bagagem de mão, definida como uma mala de até 10 quilos, que pode ser colocada no compartimento superior da aeronave. Caso o passageiro queira levar uma, deverá pagar uma taxa extra à empresa. O ato da Gol diz respeito à regra da agência reguladora. Tem uma resolução da ANAC que diz que todo passageiro pode levar uma bagagem de até 10 quilos, bagagem de mão, que caiba no compartimento superior ou sob o assento da frente. A ideia é transformar a regra em lei para vetar cobranças extras. Se o projeto for aprovado, a norma da ANAC vai ser transformada em lei federal. Com isso, as companhias que cobrarem bagagem de mão poderão ser multadas. A proibição de cobrança para viagens nacionais e internacionais é para essas duas modalidades. O relator fala em definir regras, né? Segundo o Neto Carleto, do Avante da Bahia, não existe um padrão hoje nessas cobranças das companhias aéreas. A Gol fala em normas do país de destino. Ao criar a tarifa Basic, a Gol alegou que em voos internacionais pode seguir normas do país de destino e acordos bilaterais que permitem liberdade tarifária. Para trechos no Brasil, manteve as opções que incluem a bagagem de mão. Vamos falar mais sobre esse assunto? Quem está conosco aqui é uma convidada, é a Laís Bergsten, ela é doutora em Direito do Consumidor e concorrencial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Laís. Falei certinho aqui seu crédito, né? Seja bem-vinda, professora, boa tarde, já boa noite. Boa tarde, boa noite, muito obrigada, é um prazer estar com os senhores nessa noite. Agora, Laís, e aí, é ou não possível, caso a viagem seja internacional e o país de destino permitir esse tipo de cobrança, as companhias aéreas brasileiras podem fazê-la? Hoje, o que nós temos em termos de regulação de transporte aéreo internacional são várias legislações aplicando ao mesmo tempo. A gente tem a Convenção de Varsóvia-Montreal, que disciplina esse tema do ponto de vista do transporte internacional, mas nós temos no Brasil a Resolução 400 da ANAC, que já foi muito bem dito aqui, que também regula transporte aéreo nacional e internacional. Então, pela Resolução 400 da ANAC, os contratos celebrados dentro do Brasil por passageiros brasileiros de voos que vão partir do Brasil, ainda que para uma viagem internacional, deve ser assegurada a franquia de bagagem de 10 quilos dentro da cabine. Essa proposta de alteração legislativa, ela vem justamente para tentar evitar que se altere a própria Resolução 400 da ANAC ou não se dê efetividade, aplicabilidade a essa resolução. Eu analisei esse projeto de lei e ele faz uma distinção que hoje nós não temos na normativa da ANAC, que é em relação à bagagem de mão e o item pessoal. Então, hoje é muito comum no transporte aéreo que a gente leve uma mala pequena de até 10 quilos e uma bolsa, uma mochila ou uma pasta. Esse item pessoal que não está referenciado na Resolução 400 da ANAC, caso o projeto de lei seja aprovado, também vai esclarecer e possibilitar o transporte de ambos pelo passageiro. Então, uma tentativa, uma proposta é realmente para aumentar os direitos dos consumidores no âmbito do transporte aéreo nacional
internacional quando o contrato é celebrado aqui no Brasil. Pocho. Laís, o mais importante nesse momento é estabelecer uma regra, porque as pessoas já não sabem mais o que está valendo e o que não está, né? E o dado político importante é que o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, está envolvido na aprovação dele, né? Primeiro a votação de emergência e agora deve colocar logo na pauta, né? O que você faria para acalmar os passageiros, os consumidores? E o que é importante decidir nessa nova regra? Certamente é importante a transparência para todo o mercado, né? Não apenas para os passageiros, mas também para as próprias companhias aéreas. Bom, nesse momento, a resolução 400 da ANAC, ela já estabelece o direito de o passageiro transportar um item de até 10 quilos. Então, esse direito já está garantido pela resolução. O passageiro pode ficar tranquilo em relação a esse tema. O que nós não temos hoje é a possibilidade clara nessa resolução de transporte tanto da bagagem de até 10 quilos e mais um item pessoal. Então, se tivermos a aprovação desse projeto de lei, isso ficará mais claro. Mas hoje o passageiro aéreo ele pode ficar tranquilo que ele pode transportar um item pessoal de até 10 quilos, observando, evidentemente, os padrões de tamanho indicados pelas companhias aéreas. E o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está atento a essa situação. Os PROCONs estaduais, a Senacom, o DPDC, eles estão acompanhando essas iniciativas das companhias aéreas e adotando providências para tranquilizar os consumidores que têm uma passagem já adquirida, pretendem viajar nas próximas semanas. Então, isso está sendo acompanhado pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Dani? Tudo bem, professora, é que tem uma questão. Lá atrás, quando autorizaram a cobrança de bagagem, o Congresso mesmo fez, as companhias aéreas diziam que isso ia baratear o preço da passagem, né? Não aconteceu, embora, dado de hoje, fresquíssimo, Diego, o Brasil bateu um recorde, o maior volume de passageiros nos aeroportos do Brasil de toda a série histórica, 33,6 milhões de passageiros voaram só no terceiro trimestre. Não existe um registro maior do que esse, supera 2024, do mesmo período, 9% praticamente. Então, assim, o brasileiro está voando muito, bateu o recorde. O dado é da Agência Nacional de Aviação Civil. Mas o preço da passagem não aliviou. O que a gente está acompanhando, professora, na verdade, é uma espécie de você paga a passagem, agora você paga a bagagem, daqui a pouco você vai pagar a bolsa. Eu vi uma empresa aérea, acho que canadense, minha memória pode estar falhando, que agora cobra para você poder reclinar a cadeira. Algumas low costs também, lá isso que operam na Europa e nos Estados Unidos também, você paga se você quiser reclinar a cadeira. Acho que as companhias brasileiras estavam caminhando um pouco para esse modelo, onde cada, mini benefício ou direito do passageiro precisa ser adquirido. A senhora vê o projeto num caminho de tentar garantir obrigações mínimas, além de transportar com obrigação, claro, também para as aéreas nesse caso? Claro, um excelente posicionamento. Veja, o setor de transporte aéreo ele é extremamente complexo. Existem muitos custos envolvidos e nós compreendemos a dificuldade do setor, mas isso não pode significar um retrocesso em termos de direitos aos consumidores. O transporte aéreo no Brasil é fundamental. Nós temos um país de tamanho continental, é necessário viajar, a gente não tem alternativa senão o transporte aéreo para locomoção de grandes distâncias dentro do país. E levar os itens pessoais é uma necessidade do consumidor, diferentemente da Europa, que as distâncias são mais curtas. Aqui é absolutamente necessário garantir a possibilidade de transporte desses itens pessoais. Tanto que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor como um todo fez várias campanhas à época para que a bagagem não tivesse preço. Né? Já apareceu hoje, inclusive, já apareceram 3 propostas de emenda modificativa a esse próprio projeto, que agora vai tramitar uma velocidade maior dentro da Câmara,
Uma das propostas de emenda modificativa do deputado Félix Mendonça é, inclusive, para que também a bagagem despachada, aquela bagagem maior de até 23 quilos, seja gratuita, ou seja, retornar aquele sistema que nós tínhamos anteriormente a 2017, quando não se cobrava o despacho da bagagem como um contrato acessório de uma maneira apartada. Isso será agora debatido dentro do Congresso Nacional, né, e reavaliado. Mas uma questão é certa, a gente não pode ter mais um retrocesso em termos de proteção aos passageiros do transporte aéreo. Levar itens pessoais e 10 quilos, nós sabemos, não é um volume muito grande, são poucas coisas que cabem dentro desse peso. É absolutamente essencial no contexto de um país de um tamanho continental como é o Brasil. Perfeito, professora Laís. Obrigado pela participação aqui conosco, pelas informações todas. Um abraço para a senhora. Boa noite. Eu que agradeço. Um prazer. Boa noite. Valeu.